Então, estou só esperando, pronto, começou a gravar. Então, agora eu vou botar aqui uma apresentação. Olha, gente, eu estou muito feliz, porque essa semana eu tenho falado muito de fanzine, eu estava até falando com meus amigos aqui, que eu queria registrar a presença do Alberto e do Renato. Espera aí que tem gente chegando. Que são zineiros das antigas, trabalham com fanzine na educação. O Alberto, ele tem um projeto que eu vou falar ao longo da minha apresentação, que é o projeto iFanzine, que tem uma fanzinoteca no Instituto Federal Fluminense, em Macaé. E o Renato é professor, ele também atua na escola, no âmbito da escola básica, se o Renato quiser falar alguma coisa, o nome da escola. E eles são tão apaixonados por zine, que eles estão aqui, né? Quer dizer, eles já dão oficina, dão aula, e estão aqui participando com a gente. E, geralmente, eu uso os fanzines deles para mostrar, né, como parte do trabalho, como exemplo. Eu não sei se nessa apresentação eu tenho o do Renato, mas tem um zine do projeto do Alberto. Mas são colegas, né, parceiros que apoiam, e eu estou muito feliz que eles estão aqui. Deixa eu ver, eu acho que alguém levantou a mão. Quem foi, pode falar. Eu quero deixar pré-combinado com vocês o seguinte, porque quando é essa questão remota, a gente não tem aquela energia, aquele time que a gente tem quando é presencial, que é o olho no olho. Então, eu peço o seguinte, se alguém quiser falar, eu não quero ficar falando sozinha e vocês fazerem perguntas só no final, não. Então, qualquer momento, vocês me interrompam, comentem, certo? Pode ir falando. Qualquer hora, é só abrir o microfone, que é bem-vindo, não tem problema nenhum. Viu? Alberto, Renato também, se quiser falar, professora Mônica e demais alunos, tá bom? Estamos juntos aqui, é um grande bate-papo, tá? Então, vou começar aí. Vocês estão vendo, né, a apresentação, porque agora eu estou na parte do slide. Eu não estou mais vendo. Eu vou ficar um tempinho sem ver o chat agora, porque eu vou ficar no PowerPoint. Gente, é o seguinte, eu muito feliz de estar abrindo aqui a minha participação no projeto ACS nas escolas, que é o projeto da UFSB, que está buscando essa articulação com a escola básica, né, com as escolas da nossa região, que tem um trabalho tão importante e que a universidade ela só tem sentido se ela tiver essa articulação com quem está aí, né, há muito tempo, sobretudo a UFSB, que é uma universidade nova, ela só vai se fortalecer se ela realmente fizer parcerias e, de fato, chegar com vocês, né, chegar junto. E eu sou suspeita porque eu gosto muito de gente, gosto de estar em contato com os alunos, não só os alunos que são meus alunos oficiais, né, em sala de aula, como juventude de forma geral, com as professoras, enfim, com outras pessoas de outras áreas, para que a gente se conheça, troque ideias, né, firme parcerias. Então, a ideia é essa. Quando eu vi essa proposta do projeto, na verdade, eu já tinha essa vontade de fazer algum tipo de atuação nas escolas, né? Mas só agora que a gente conseguiu colocar isso em prática. E aí eu coloco a proposta, que é fanzine como metodologia ativa e avaliativa na prática pedagógica. Quando eu pensei nessa oficina, eu tinha pensado para professores só, né? Quando eu falo de metodologia, esse termo, né? Avaliação, prática pedagógica, é bem para a área docente, né? Mas o fanzine, ele não é de área nenhuma. O fanzine, a gente vai falar daqui a pouco, ele existe e a gente usa em várias, na nossa vida, né? Da maneira que a gente gosta e quer. Então, o fanzine, ele é interdisciplinar e ele é maravilhoso. A gente vai falar daqui a pouco. Então, meu nome é Daniele, eu estou aqui parando às vezes porque está chegando gente, eu estou indo lá para aceitar. Então, meu nome é Daniele, o objetivo dessa oficina é compartilhar com vocês conhecimentos teóricos e práticos sobre fanzine, sua utilização na área da educação, né? Tem alguns pitacos que eu posso estar dando para professor, mas eu não sei se de professor aqui a gente tem mais, se é Alberto, Renato e Mônica, se tiver outro professor me avisa, porque aí de vez em quando eu vou estar falando com vocês, embora eu sei que Alberto e Renato já trabalham com zine na educação, né? Mas eu ainda permaneceu alguns elementos sobre isso na minha apresentação. Eu tirei algumas coisas, porque eu tinha feito mais voltado para isso. E
a gente dividiu, né, foi combinado nas reuniões da organização, que envolveu a professora Mônica e outros professores da escola, do Colégio Estadual Antônio Alves dos Santos, que a gente ia ter os encontros nessas datas, então eu coloquei 4 encontros, às sextas-feiras, né, então hoje é o nosso primeiro encontro, e aí a ideia, gente, é apresentar um panorama geral, hoje. No encontro que vem, a gente já vai ter uma mão na massa, né, mas aí eu quis deixar para falar hoje um panorama geral, porque eu queria entender o que é que vocês sabem o que é sobre fanzine, qual é a visão de vocês, para não já chegar chegando, né? Eu queria conversar com vocês primeiro hoje, para a gente se conhecer, e na aula que vem, no encontro que vem, a gente já pensar em exercícios criativos, né? E hoje eu trouxe alguns exemplos também. Na aula de 9 de julho, seria atividade assíncrona, que é quando vocês fariam fanzine, e aí eu vou me colocar à disposição para. Depois eu vou passar meus contatos do WhatsApp, quem quiser me procurar, professora, aquela coisa que você falou, eu sempre vou estar disponível. E no dia 16 de julho, seria um encontro final, que é para a gente socializar nossas criações, tá? Eu espero que vocês gostem dessa proposta, assim como eu estou bem empolgada, né, para isso. Então, os tópicos do curso, primeiro, hoje eu vou falar essa questão geral do que é fanzine, situar como ele está sendo usado na educação. No segundo encontro, o passo a passo de como fazer fanzine. Hoje, nessa apresentação, eu coloco, mas é bem por cima. Eu não vou ficar detalhando tanto como vai ser no próximo encontro. Vou falar rapidamente sobre zines impressos, digitais, vou falar diferentes formatos e tamanhos. Na aula que vem, eu vou fazer uma escolha de fanzines que eu tenho na minha fanzinoteca física aqui, para fazer uma amostra, uma espécie de exposição virtual para vocês, mostrando os zines, desde microzine, que é pequenininho, a zine grandão, para estar mostrando para vocês essa diversidade que a gente tem. E aí a gente vai terminar o encontro que vem com exercício de dobraduras, para a gente pensar nessas possibilidades na prática. No terceiro encontro, eu coloquei como atividade síncrona, que aí cada um vai botar a mão na massa, quer dizer, já vai ter começado a mão na massa no encontro que vem, né? Mas aí vai terminar o zine, vai fazer o zine. E no quarto encontro, a gente vai fazer uma socialização do que foi criado, vocês vão comentar como foi o processo criativo, e a gente vai avaliar nossos trabalhos. Então, a proposta é essa, tá? Então, primeiro, né, não dá para começar a falar do assunto sem saber de vocês, né? Então, Mônica falou aqui não sei se foi com Maitana, que recebeu o zine dela, então já sei que tem gente zineira aqui, né? Então, eu queria perguntar para vocês, e que vocês me falassem no chat ou no microfone, o que é fanzine? Quem sabe, quem não sabe, quem já conhecia, vai me falando aí, para que eu possa ter noção do que vocês trazem. A palavra está com você. Um de cada vez, gente, sem briga. Maitana é zineira, né? Já conhecia. Me fala aí, Cauã sabe o que é fanzine? Já sabia? Vamos lá, gente, vamos dinamizar isso aqui. Rapaz, fui conhecer logo logo. Ah, tá. Então você não sabia, pelo menos Não, a proposta da. tô conhecendo já. Cala a boca. Mas antes não sabia. Então, Maitana disse que não conhecia fanzine? Olha, caderno ilustrativo com pouco. Eu também não sabia não, Daniele, que era fanzine. Olha. Aí que a professora Mônica foi começar a trabalhar um pouco, aí eu fui sabendo, tendo conhecimento do que era. Legal. Então, Ana Carolina tem noção, sim, né? Falou um caderno ilustrativo, legal. Alguém não sabia? Quer dizer, Maitana já falou, Cauã falou. Quem mais não sabia? E quem sabia? Eu queria ter essa noção aqui no chat. No chat é melhor, que eu consigo ver. Será que o povo está dormindo, Mônica? Acorda, galera!
Eu sabia, mas eu nunca tinha feito. A gente foi fazer agora recente com a professora Mônica e com a professora Flávia, o fanzine. Ah, então, ó, agora, pessoal, ó, foi só pedir para acordar que o pessoal apareceu. Ó, Clarice, Railan, Islane. Ah, então, ó, a gente vê aqui que as respostas que estão chegando, tirando a da Ana, que, né, apresentou um tipo de descrição, né, do que poderia ser, e realmente se aproxima mesmo, até agora não sabia. Então, eu estou perguntando, primeiro porque, às vezes, quando a gente vai falar de um assunto, a gente acha que ninguém sabe, né? E aí fica se achando, nossa, eu vou falar uma coisa que ninguém sabe. Então, eu queria perguntar, se a maioria soubesse, eu ia só destacar alguns elementos que eu acho, assim, mais de curiosidade, e como a boa parte eu estou vendo não sabia, então eu vou seguir o barco, tá? Então, vamos lá. Então, o fanzine, eu vou começar falando do termo, né? Fanzine. Ele é uma junção de dois pedaços de palavra. O fã vem da palavra fanatic, ou seja, alguém que é fã por algum assunto. Fã em poesia, fã em terror, fã na literatura, fã de ficção científica, enfim. Ela é fã de alguma coisa. Tem gente que é fã de novela, tem gente que é fã de banda, né, de rock, banda de axé, enfim, é alguém que é fã por alguma coisa. E o pedaço zine vem da palavra magazine, que em inglês quer dizer revista. Então, fanzine, na junção, é fã de fanatic, né? E o zine de magazine. Magazine do fã. Fã, ou seja, é uma revista de alguém que é fã em alguma temática ou temáticas, né? Então, o fanzine, tem dois autores muito importantes, que é o Gazi Andraus e o Elídio Santos Neto. Eles falam assim, tem uma discussão, quando é que o zine surgiu e tal? A gente não sabe. A origem do fanzine, né, desde que a escrita surgiu e os suportes, né, de escrita, a gente não sabe quando surgiu. Eles acreditam que essa origem do zine é desde as atas de urnas romanas, cartas copiadas no período do Renascimento, que teriam características que lembram o fanzine, né? Outros autores acham que não, que o fanzine, como a gente conhece agora, a gente só pode dizer que é fanzine a partir dos anos 1930, que quando a gente ficou sabendo que começou a surgir, no meio da literatura da ficção científica, fanzine falando de assuntos ligados a esse tema, e o zine chamado The Comet, que é esse que está aqui nessa imagem, ó, esse laranjinha que está aqui nessa capa, é o zine que surgiu nos Estados Unidos no ano de 1930. É considerado, né, o primeiro fanzine, mas vai saber, né? Mas isso não é tão importante. No Brasil, o primeiro fanzine que se tem registro, e claro que há controvérsias, né? Foi o zine Ficção, criado em 1965 por Edson Rontani. Então, vamos lá. O que é o zine, gente? O zine é uma publicação independente, ou seja, quando a gente fala em publicação independente, a gente está dizendo que não depende de uma instituição, não depende de uma verba, é uma publicação que eu, Daniele, aqui na minha casa, eu posso fazer, independente de qualquer pessoa, de qualquer grupo, de qualquer coisa. Então, a publicação independente, ela é amadora, porque o fanzine é feito pela pessoa, então não tem necessariamente uma produção profissionalizada, né? Ou seja, com acabamento, com impressão toda chique, embora a gente veja alguns zines assim mais chiques, né? Mas é uma produção amadora e artesanal, porque você vai usar o que você tem à mão. O zine é manual. Mesmo ele sendo feito digitalmente, né? O zine, ele pode ser impresso ou digital, é uma coisa feita à mão. Ele pode ser impresso com técnicas diferenciadas, que envolve xilogravura, mimeógrafo, impressão a laser, xerox, enfim. E eu sempre gosto de brincar que, enquanto uma revista, sabe aquelas revistas que a gente tem, revista Veja, revista Caras, revista Contigo, sei lá, tem revista que já sabe de circulação, mas enquanto numa revista dessas de banca, a gente tem uma equipe que vai fazer a capa, vai diagramar, uma outra pessoa vai fazer a revisão do texto, uma outra pessoa vai captar as imagens.
é uma equipe, né, de produção. No fanzine é uma equipe, eu mesma vou fazer tudo. Então, o autor ou a autora, ou o grupo, né, de pessoas que faz o zine, são responsáveis por todo o processo, que envolve a questão da concepção da ideia, de coletar informação que vai estar nessa revista artesanal, que essas pessoas vão fazer a diagramação das páginas, vão providenciar a ilustração ou captação das fotos, enfim, até a distribuição e trocas e tudo mais. Então, se eu vou fazer um zine sozinha, eu vou fazer isso tudo, né? Se eu faço em grupo, é meu grupo que vai fazer. E uma coisa legal é que o zine, ela tem essa coisa de fraternidade. Gazi sempre fala isso, que é um amigo meu, zineiro também, né? Que ele fala porque o zine é uma coisa que é feita à mão, é feita, às vezes, você faz em conexão com outra pessoa, faz um zine em dupla. Quando você faz o zine sozinho, você busca trocar seu zine com outra pessoa. É da natureza do fanzine não ter uma meta de finalidade lucrativa, né? Você faz o zine e você troca. Claro que tem gente que vende. Eu mesmo, quando a pessoa não tem zine para trocar, às vezes eu cobro um valor simbólico só para cobrir o valor da Xerox. Mas não tem essa coisa de, vou botar 15 reais, 20 reais no meu zine, a não ser que o zine foi caro para fazer, que às vezes acontece. Eu já tive zine de 15 reais, porque eu gastei um monte de coisa na produção. Mas eu digo assim, um zine, sei lá, com preço muito alto, porque nem vende, né? Porque a ideia do zine é você divulgar suas ideias, a sua paixão, e você trocar com os outros. Então, uma das principais características do fanzine é a liberdade de expressão. Como eu falei, o zine é feito por nós mesmos, né? Então, quando você trabalha numa revista, sei lá, vamos dizer que, deixa eu ver, Cauã, que eu anotei o nome aqui, Cauã foi contratado pela Marvel para fazer os desenhos da revista, né? Aí ele quer mudar um traço, porque ele acha que o Homem-Aranha, eu nem sei se o Homem-Aranha é da Marvel ou da DC, enfim, mas ele quer mudar o traço lá para botar o Homem-Aranha com um traço diferente. Ele não vai ter essa liberdade de expressão. Essa experimentação estética não é permitida numa revista dentro do contexto do mercado editorial. O que o Cauã pode fazer é criar a revista independente dele do jeito que ele quiser. Quando a gente faz nosso fanzine, a gente se desvincula daquela figura do editor que nos dá limites do que a gente pode ou não pode fazer. Então, Daniela, acho isso bem legal, porque a gente tem essa liberdade. Inclusive, o fanzine é considerado, né, como um tipo de arte, porque você faz a sua expressão artística, você experimenta, você inventa traços diferentes, modalidades, você pode fazer, eu vou mostrar exemplos aqui, vocês vão entender o que eu estou falando. O zine, como eu falei, ele pode ser impresso ou digital. Quando ele é impresso, geralmente a tiragem dele é reduzida, né, por causa da questão material. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui no chat. Não. Então, vou continuar. Se alguém quiser comentar alguma coisa, viu, gente? Me interrompa, porque eu sou empolgada, eu vou falando. Então, continuando, eu estou mostrando aqui alguns exemplos de fanzine cartoneiro que usa o papelão como suporte, né, como material importantíssimo para a elaboração da capa. E esse zine cartoneiro, na verdade, ele surgiu da ideia do livro cartoneiro, que é um movimento cartoneiro que existe desde 2003, que é maravilhoso, que eu vou falar mais adiante, que reutiliza o papelão, né, nessa perspectiva social, ambiental e política. E por falar em política, né, é importante a gente demarcar. Por quê? Porque, às vezes, a gente vai trabalhar com o nosso aluno, né? Vamos trabalhar com fanzine, vamos trabalhar com história em quadrinhos. E, às vezes, o aluno acha assim, a aula foi sobre fanzine, mas nem sei direito o que é. Então, eu queria primeiro conclamar todo mundo aqui para fazer o seguinte, vamos entender o que é zine, porque depois eu quero um monte de fanzineiro e fanzineira aí levando essa semente para onde vocês forem, né? Então, agora vocês estão aí frequentando o colégio, mais adiante vocês vão seguir a vida de vocês. Então, para que vocês possam fazer zines, tanto como expressão sua, de cada um, né? Independente da área educacional, mas se alguém aqui seguir na área da educação,
pode estar fazendo oficina de zine, né? Inclusive, no meio empresarial, a gente vê as pessoas usando o zine também, né? Depende do objetivo. Então, fanzine é tudo de bom. É uma revista que você aborda um tema, né? E tem gente que, às vezes, até quer contratar a gente para fazer zine sobre um assunto, né? Para que o zine circule, tipo o zine profissional que eu falei antes, né? E quando eu falei a questão política, para a gente saber o contexto do zine, né? Então, o fanzine, ele se tornou popular num contexto do movimento punk, enquanto uma mídia alternativa que buscava veicular informações consideradas fora do circuito principal, né? Então, hoje, quando a gente pensa, né, por exemplo, quando eu falo com vocês de notícias, uma fonte de notícia considerada hegemônica, para a gente falar de telejornal seria o quê? Jornal Nacional, Jornal da Record, Jornal da Band, são noticiários que estão no circuito tradicional, no circuito hegemônico, eles têm um poder, né? E as notícias que são veiculadas nesses canais são veiculadas a partir de um editor que escolheu o que vai passar naquele jornal, certo? Quando a gente fala de uma mídia alternativa, seja ela fanzine, seja ela o YouTube, que hoje em dia qualquer pessoa pode fazer um vídeo, né? Seja ela o rádio, através das web rádios, podcasts, são mídias alternativas. Ou seja, não tem mais aquela figura, porque, gente, eu sou dos anos 80. Na minha época, não tinha esse negócio de ter vídeos circulando, né? Como a gente vê hoje no YouTube, as pessoas têm canais. Na minha época, não tinha essas rádios, assim, podcast, como a gente vê hoje. Hoje, a gente vê que, além de sermos telespectadores, a gente é criador de conteúdo. E naquela época, há 30 anos atrás, né, não tinha isso. Então, isso é maravilhoso. Você vê as mídias alternativas se tornando, na disputa, né, de quem pode falar, se tornando também parte dessa disputa da hegemonia. Quando a gente pensa em zine, a gente está pensando o quê? Que é um tipo de produção, né, dessa revista, uma mídia alternativa que sai das margens da sociedade, ou seja, de uma pessoa que está em um bairro, né, fazendo seu zine, que vai, com esse zine, fazer esse zine circular para que o discurso dessa pessoa chegue ao centro, ou seja, chegue nos lugares que antes ele não chegava. Então, fazendo a analogia que eu estava falando do telejornal, que é uma mídia hegemônica, o zine, comparado com isso, antigamente a gente tinha um livro. Antigamente, para uma pessoa ter um livro publicado, era um acontecimento. Hoje em dia, além do livro ter se popularizado e a gente poder publicar livro, a gente tem um zine também. Então, não é mais aquela coisa de só um livro que uma editora publica. Então, você tem o zine, você tem os livros também de autopublicação, você tem outras mídias escritas que vêm na luta, né, para ter seu espaço. Então, o fanzine é isso. Ele sai das margens, sai daquela coisa que ninguém ouvia e está buscando o seu espaço. Então, ele se tornou popular nessa época de 1970, mais ou menos, se tornando um espaço importante de contestar o sistema hegemônico, o sistema político, o sistema opressor, né? E como é interessante dizer também a questão da tecnologia, né? Porque, como eu falei, sou lá dos anos 80, a gente tinha a gente ouvia música ouvindo fita e LP, que era o disco, né? Hoje em dia a gente tem um monte de equipamentos em um celular, né? O zine, ele é consequência dessa descentralização, da evolução do maquinário industrial ao longo do século. Então, da mesma maneira que na minha época eu conseguia só ouvir uma música se eu colocasse ou no rádio, ou uma fita, ou um disco, hoje em dia você tem um celular, você tem um monte de equipamentos que tornou com que essa mídia sonora também fosse mais popularizada. O zine, na mesma linha de raciocínio. Como as máquinas de xerox foram se tornando cada vez mais populares, o zine foi ficando cada vez mais popular e chegando cada vez mais longe, né? E o zine, ele se torna muito assim, ele circula muito através do correio. Então, quando o zine é impresso, a gente manda. Então, eu mando meu zine para Alberto, lá no Rio, eu mando para o Renato, acho que o Renato é de São Paulo, né, Renato?
do interior de São Paulo, eu mando meu zine para uma fanzinoteca lá na Itália, que esses exemplos que eu estou dando, ó, eu não estou vendo ninguém pedindo para participar não, viu, Mônica? Eu estou, de vez em quando, eu venho olhar aqui, a não ser que tenha sido nessa janela de tempo que eu olhei e agora eu voltei de novo, entendeu? Que eu fico lá e cá, vindo e voltando. E geralmente faz um barulhinho pedindo entrar e eu não ouvi. Tá certo. Fala com ela que eu tô aqui atenta, viu? E é isso. E o legal, gente, é que o Zine, ele traz muito, assim, evidente uma linha muito tênue, ou seja, entre uma linha que fica cada vez mais, uma barreira que se cai entre aquela visão do artista e da pessoa que é receptora da arte, do escritor e do leitor, porque qualquer pessoa pode ser isso. Então, eu mesmo sou fã em poesia, e eu escrevia meus poemas e ficava guardado para mim. Quando eu me tornei zineira, eu comecei a fazer minhas revistas. E aí eu comecei a espalhar para meus amigos as minhas revistas com os meus poemas. Então, essa linha entre quem é poeta, no sentido, quer dizer, quem né? Eu estou dizendo assim, de divulgar sua arte. Essa linha de que e eu, ao divulgar no meu zine, eu não sou só uma leitora de livros de poesia, eu também faço a minha própria publicação. Então, isso eu achei maravilhoso quando eu conheci os zines, né? Alguém quer falar? Não sei se Anderson abriu o microfone. O fanzine pode ser sem ilustração também? Pode. Então, ele é com ilustração e sem ilustração. Sim. Ana, boa pergunta, viu? Eu vou até falar isso mais adiante. Mas o Zine, ele é uma revista, né? Uma revista artesanal. E o conteúdo que vai no Zine, quem vai decidir é você. Então, eu tenho um Zine aqui em casa que ele é todo de texto. O Zine inteiro, não tem imagem nenhuma. Tem Zine que a pessoa resolve fazer de texto, mas faz manuscrito. Ou seja, escreve à mão. Tem gente que não, que faz o zine usando uma máquina de escrever ou usando o computador. Tem gente que faz o zine usando recorte e colagem de letras. O que vai no seu zine, a forma como ele está, quem vai determinar é você. Tem gente que faz fotonovela, ou seja, finge aquelas cenas, né? Tira a foto e depois faz uma história em quadrinhos a partir de fotos. Tem gente que bota ilustração. Tem gente que não sabe desenhar e faz um zine com fotos, textos e fotos. Eu tenho um zine que é só de imagem, não tem texto nenhum. Então, é isso. A gente que define o que vai no nosso zine. E assim como a liberdade criativa do que vai no zine, ou seja, eu vou fazer um zine sem ilustração e tal, tem também a questão dos formatos, né? Você pode fazer um zine desde um microzine, que parece um chaveiro, como você pode fazer um zine gigante, né? Como eu já vi alguns, um zine sanfonado, um zine no estilo pop-up. Eu vou mostrar uns exemplos mais adiante. O zine em forma de cubo, um monte de coisa que dá para inventar, né? Se alguém quiser, eu não sei se Ana só abre o microfone, se Ana quiser perguntar mais alguma coisa. Pode prosseguir, conforme vai prosseguindo, a gente vai perguntando. Beleza. Então tá. Aí eu coloco aqui a questão dessas imagens aqui, né, da questão dos povos étnicos, dos grupos que são muitas vezes invisibilizados, idosos, população negra, indígenas, pessoas com alguma deficiência, enfim. Então, o fanzine, ele se vincula a uma ideia de outras epistemologias. O que é isso? Quando a gente pensa em epistemologia, a gente está falando do pensamento que é hegemônico, é o pensamento de poder que rege determinada sociedade, determinado grupo. Então, se a gente está falando da área, por exemplo, da educação, existem algumas linhas educacionais que se sobrepõem às outras, que isso vai ser verificado na maneira que os professores dão aulas, nas políticas públicas, em uma série de questões que vai chegar em cada um de nós, mesmo que a gente ache que esse negócio de política pública não tem nada a ver comigo.
Mas quando a gente tem direito a uma cota, quando a gente tem direito a um auxílio alimentar, quando a gente tem direito a acesso a materiais didáticos, tudo isso é uma parte, né, que vem de uma política pública. Então, quando a gente fala de epistemologia, são linhas de pensamento, linhas filosóficas. Então, tem linhas de pensamento que são mais opressora quanto aos grupos considerados minoritários. Tem linhas de pensamento que são mais inclusivas, que se preocupam com esses grupos. Enfim, eu só estou dando um exemplo assim. E o fanzine, ele se vincula com as outras epistemologias, as epistemologias que não estão no poder, que são as epistemologias das pessoas que são consideradas invisíveis, que não têm voz, e o fanzine é isso, né? Tem o termo decolonialidade, que tem sido estudado, que é aquela ideia de a gente tirar o coloniador da gente, que é aquela ideia de que, por exemplo, quando a gente pensa em Brasil, né, o Brasil foi invadido pelos portugueses, mas o Brasil não começou naquele momento. O Brasil já existia, já tinha uma cultura vasta, uma biodiversidade, uma diversidade de pessoas maravilhosa, né? Enfim, suas regras de convivência, enfim. E aí fomos invadidos e uma lógica externa foi imposta em nossas terras, né? Em nossos povos, uma invasão cultural, uma invasão de toda a ordem. E a gente precisa pensar sobre isso, né? E repensar em como a gente pode fazer um olhar para tentar tirar esse colonialismo de dentro da gente. Então, só para dar um exemplo, que as tretas da internet, né, que eu vejo sempre. Surgiu uma vez um post que uma pessoa colocou dizendo do Papai Noel negro, que tinha um Papai Noel negro que foi colocado no shopping e que fez o maior sucesso. E veio um monte de discussão nos comentários do pessoal dizendo, é muito mimimi, querem botar o Papai Noel negro só por causa das pautas identitárias. Aí um monte de gente brigando, né? Aí eu fiquei pensando, falei, gente, o povo tá brigando porque o Papai Noel é negro, e o Papai Noel nem existe. Como é que a pessoa, porque o comentário lá era assim, todo mundo não vem com essa de botar Papai Noel negro, porque todo mundo sabe que o Papai Noel é branco. O Papai Noel nem existe. Como é que, sabe, essa briga da cor, claro, a gente sabe o Papai Noel foi criado pela Coca-Cola, da origem do Papai Noel, e realmente, quando a Coca-Cola criou ele branco, né? Mas fica brigando por questões, sendo que, na verdade, o Papai Noel não existe. Então, por que ele não poderia ser negro? Por que ele não poderia ser azul? Mas a questão da discussão do negro não é a questão de ser de qualquer cor, é a questão dele ser negro, né? E aí, a mesma coisa do negócio da Pequena Sereia. Eu acho que é Pequena Sereia o nome da personagem. Brigas, iam botar a Pequena Sereia negra. Aí o povo dizendo que não tem, a Pequena Sereia não é negra. Todo mundo sabe que a Pequena Sereia é daquela cor branca com cabelo ruivo. Aí a mesma coisa, sereia não existe, é uma criação de ficção e a qualquer momento a cor pode ser alterada, né? Para estar trazendo a inclusão de questões na contemporaneidade. E aí, de novo, né? Sereia não existe, então não vale aquela briga no sentido de, mas todo mundo sabe que a sereia é assim. Então, esse exemplo é para falar a questão da importância do fanzine na decolonialidade, que é esse pensamento de ir contrário ao que é imposto para a gente, como se aquilo fosse normal, né? Papai Noel é branco, a sereia, todo mundo sabe que é branco, então não vem com essa, porque o normal é esse. Mas esse normal, ele precisa ser discutido, ele precisa ser questionado, e o fanzine tem essa cara, né? Outra coisa que eu me lembro é a Netflix, é uma plataforma, né, de filme, série, tudo, que apesar de nem todo mundo ter acesso, ela trouxe um ganho muito bom, que é de trazer produções da margem. Então, tem série turca, série finlandesa, série indiana, um monte de coisa que não estava com destaque, porque quando você bota na televisão, é aquela sessão da tarde dos Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Não tem uma diversidade de linguagens, de idioma e de cultura. E na Netflix, né, só que infelizmente não é aberto, né? Então teve isso.
Uma coisa que eu gosto de lembrar é a série que eu vi há um tempo atrás, que é Bolívar, que é uma série que fala sobre a questão da libertação dos países latino-americanos da coroa espanhola. E era um assunto que tem a ver comigo, porque eu moro na América Latina e eu nem sabia. Isso a gente não vê na escola. E aí, a partir da série, eu fui estudar, fui correr atrás daquele assunto. Então, enfim. Então, o fanzine tem tudo a ver com isso, de trazer outros discursos, de trazer outras vozes, tá? Aí, quando a gente vai trazer o fanzine para a educacional, a gente já tem zines. Eu sou professora da área de ciências da natureza. Como eu falei, o fanzine não é da biologia, não é da ciência, o zine, ele existe. Só que aí, tem professor que é da história, aí trabalha o fanzine na área de história. Tem gente que é da matemática e por aí vai. Então, os zines na área da educação científica, eu coloco alguns exemplos. Aí tem aqui o zine Vamos Vencer o Coronavírus, que foi feito no Instituto Federal Fluminense, em parceria, né, com o projeto IFANZine, e a UF também. Aqui tem aqui os detalhes, o Alberto está aqui com a gente, é um dos que participou, né, que coordenou a produção desse zine com os alunos. Esse zine aqui é o Papo de Mosquito, foi feito por minhas alunas na UFSB. Aqui é o Gibizine, que é um projeto de divulgação científica na biologia. Então, a produção do gibi de biologia. Gibi de biologia e é um fanzine. Aqui é Jalecando, que é um projeto sobre biossegurança, que é feito fanzine, né, para abordar os temas. Aqui é o Zine Homem-Leoa, que é um projeto da Lucy e do Elidiomar, que trabalham com fanzine na zoologia, nas ciências. E tem outros zines aqui, como vocês podem ver nas fotos, que são produção dos alunos nas oficinas, né? Então, aqui foi fanzine etnobotânico, ou seja, sobre plantas da espécie da Mata Atlântica, em que os alunos fizeram. Tem fanzine de biologia, aí tem um monte. Então, o zine, a gente, como professor, às vezes a gente dá o tema para o aluno fazer, o aluno se inspira, né, vai buscar alguns conhecimentos da área para poder produzir o zine, aí faz história em quadrinhos, faz desenho, tem zine aqui que não tem desenho, que é texto, e por aí vai. Então, para quem gosta de zine, para pesquisa, né, trabalhar, o zine pode ser trabalhado no ensino, em sala de aula, trabalhado no caso, em sala de aula e também na extensão, que a gente faz oficinas para outros, como é o caso de eu estar aqui com vocês, é um tipo de extensão, né? E o zine na pesquisa. Então, tem gente que faz seus TCC, final de curso, faz pesquisa sobre fanzine, que gera livros, né? Tem os eventos acadêmicos na área, que é bem legal. Então, o fanzine, ele está ganhando espaço, né, na área. Deixa eu ver se tem algum comentário, alguma pergunta. Lara Luísa não voltou não, viu, Mônica? Eu estou de olho aqui. Ou ela está aqui? Oxe, Lara está aqui. Esse daí é outra Lara. Ah, é outra Lara, entendi. Então, tá bom. Quando ela vier, eu estou de olho aqui. E aí, gente, na mesma linha de liberdade criativa que os fanzines, a gente tem as publicações cartoneiras, como eu tinha comentado rapidamente antes, que tem esse nome porque o nome cartoneira vem de cartão, que em espanhol quer dizer papelão. Então, a proposta é produzir livros artesanais com papelão reutilizado na capa, que depois ele é cortado, pintado, costurado, tudo feito à mão, através de um trabalho de criação em equipe. Mas eu já fiz um meu zine cartoneiro sem ser em equipe, né? Aqui é porque ele nasceu dessa forma, né? O livro cartoneiro. O papelão, ele é adquirido por aquisição junto a catadores de resíduos por um valor que é superior ao que eles vendem para empresas de reciclagem. Então, o movimento cartoneiro, ele tem a vertente da preservação ambiental e literária. Por quê? Porque esse papelão ia parar no lixo, e aí ele é reutilizado, né, reaproveitado, e vira capa de livro, fica a coisa mais linda, né? Tem aqui o livro do Marcelo Almeida, que trabalha isso. Tem esse livro, Ideias para Bibliotecas Livres, que é sobre trabalhar com publicações independentes e promover, né, a exposição para que pessoas tenham mais acesso. O que mais? Aqui é a mesma coisa, só que tem essas imagens novas. Então, esse movimento é muito interessante, que ele surgiu no contexto da América Latina. Por que eu estou falando isso? Porque eu estava falando há pouco da questão do decolonial. Então, muitas vezes, no Brasil, né, as pessoas valorizam aquela coisa que vem da Europa,
Ah, da Europa é chique. O da Europa ou dos Estados Unidos. E o legal é que o movimento cartoneiro, ele surgiu na América Latina, ele surgiu na Argentina por volta dos anos 2000. Na época, a Argentina estava vivendo uma crise financeira, econômica, política, editorial de toda a ordem, e aí esses amigos, né, que são editores, que é o Cucurto e o Barilaro, eles fundaram a Heloísa Cartoneira, que é considerada a primeira editora cartoneira, né, que eles inventaram. Eles perceberam um número, porque cartoneiras e cartoneiros são as pessoas que trabalham recolhendo materiais recicláveis. É chamado com essa nomenclatura na região de Buenos Aires. E aí eles começaram a usar o nome cartoneiro também para a questão da publicação, para também fazer uma homenagem para esses trabalhadores e trabalhadoras que são tão importantes, né? E aí começou a surgir as editoras cartoneiras, a partir desse trabalho pioneiro desses dois editores. Então, aqui nas imagens vocês veem, né, os catadores fazendo essa coleta de material, que nas oficinas se tornam livros artesanais, coisa mais linda. E aí a gente chega na questão do encontro do livro cartoneiro com o fanzine, né? O que eles têm em comum, afinal de contas? Primeiro, a liberdade criativa, que está presente em ambos, a autoralidade, né? Porque os dois são maneiras da gente se expressar artisticamente, e de uma forma que está fora daquela linha hegemônica do mercado editorial. Então, são publicações que elas são difusas, então não dá para a gente fazer um mapeamento, porque se eu faço um zinho aqui em Teixeira, quando acabar a tiragem, a pessoa que mora lá em Porto Alegre talvez nunca vai conhecer um zinho que eu fiz em 2021. Assim como outra pessoa que está lá no Rio de Janeiro pode não conhecer um outro zinho que foi feito em Pernambuco. Por quê? Porque o zinho é uma produção que você não tem como mapear. Assim como o livro cartoneiro tem essa característica, né? Então, tem esse lado que é bem peculiar, né? Agora, uma das distinções, ou seja, o que diferencia o zine e o livro cartoneiro é principalmente a figura do editor, porque o livro cartoneiro, ele continua tendo aquela ideia de livro. E quando a gente pensa em livro, tem a figura do editor que seleciona os textos, se tiver imagem, seleciona as imagens, ele escreve o editorial, né, que ele vai dizer qual é a ideia daquele livro. Então, na publicação cartoneira do livro, tem essa figura do editor. Já do zine, isso é mais diluído, porque, como eu falei, o zine é uma equipe, né? Então, a mesma pessoa, ela pode ser o editor e ela decide tudo sozinha. Então, o zine tem essa liberdade ainda mais, porque não vai ter nenhum editor para selecionar, porque você é o editor. Então, a gente propôs esse termo cartozine, porque junta a tradição cartoneira, tanto a questão do livro cartoneiro e do reuso do papelão, e o zine, que é a total liberdade criativa e a ideia de que quem está criando o zine é o próprio editor. E aí a gente criou um projeto na UFSB que o nome é Cartozine, que tem várias ações que fazem oficinas, exposições itinerantes, etc. Então, para fechar essa ideia geral do zine, né, quando a gente pensa do zine na educação, principalmente, é pensar que o zine é um meio da gente construir conhecimento através da arte autoral. Para o professor, pode ser usado como um mecanismo de avaliar os alunos, porque quando vocês vão fazer um zine, vamos dizer que a gente bote um tema para fazer um zine ligado à ciência, certo? Teve uma oficina que eu dei há pouco tempo com professores do programa indígena, que eles escolheram o tema, Covid e plantas medicinais. Então, eu não avaliei eles, porque eles não são meus alunos, eu só dinamizei a oficina, né? Mas se fosse um contexto de eu ser a professora, através dos zines que eles criaram, do processo de pesquisa e tudo mais, a questão da criatividade, eu poderia avaliá-los pela questão da produção, entendeu? Então, é muito bom. E é uma maneira diferente, criativa de trabalhar. Ao invés de a gente ficar só na prova, né, nos exercícios, a gente faz o zine, e o zine engloba uma série de etapas que trabalha a oralidade, a mão na massa, a capacidade de trabalhar em grupo, a capacidade de pesquisa, porque o conteúdo do zine, se, no caso, um zine sobre Covid, planta medicinal, ele tem que ter as informações do zine, tem que estar correto, né? Então, não vai poder pegar de qualquer lugar, tem que ou ver num livro, ou ver num artigo,
não vai ficar pegando, assim, só da Wikipédia, né, gente? Apesar que a Wikipédia melhorou muito. Mas eu estou dizendo assim, é importante tomar cuidado, né? Da fonte, porque seu zine, no âmbito educacional, ele tem que ter essa correção conceitual, tem que ser certo. Então, é isso, estimula a criatividade, a curiosidade, dinamiza habilidades e inteligências. Então, vamos dizer que tem um aluno meu que gosta de desenhar, então ele vai amar, né, poder usar essa habilidade. Tem um aluno meu que gosta de música, aí ele pode fazer um zine sobre música, ele pode botar um QR Code, que esse zine vai direcionar para um vídeo dele que ele está tocando violão, ele pode fazer um zine com as letras da música dele no zine, ou ele pode fazer um zine musical das bandas que ele gosta, enfim. E tem essa questão também que mistura, né? O zine ele pode ser impresso, mas quando eu dei o exemplo do QR Code, a pessoa coloca o QR Code, ele já vai ser direcionado para outra, a questão do suporte digital, né? Então, ainda tem essa questão que navega. O zine, ele não é a salvação do problema da área educacional, eu boto, não é a panaceia, mas ajuda a sair da rotina, e muitos alunos que fizeram zine comigo relataram assim, nossa, a gente saiu da rotina, que era o mesmo tipo de trabalho de avaliação, e disse que sentiu uma saúde mental melhor no sentido de ter esparecido, de trabalhar com tesoura, porque isso aqui que eu estou colocando é de avaliações de oficina que a gente deu presencial, né? Que tinha um momento que a gente trabalhava com recorte e colagem, e aí dá alegria, na hora que está recortando revista, um faz piada com o outro, a gente levava lanche, então é uma coisa que integra, né? E sai daquela mesmice. Para os professores, eu digo que quando a gente vai pensar em um projeto que usa fanzine, a gente pensa na questão dialógica. Então, para você que é aluno, talvez não faça muito sentido eu estar falando isso, é mais para a questão do professor. Mas quando a gente trabalha com fanzine, a gente precisa de tempo. Porque quando a gente quer uma coisa que os alunos dialoguem, participem, a gente precisa dar espaço para ouvir o outro. Então, tem essa dificuldade do zine. E, às vezes, o tempo que a gente tem, do tempo do currículo, do tempo da aula. Por exemplo, a gente está aqui hoje, né? Já são 9h30 quase. Então, imagino que já tem gente que está ficando cansado, que já participou de um monte de coisa hoje. Eu mesma, né? Eu não estou cansada porque eu estou com energia aqui falando para vocês. Mas eu já dei 2 aulas hoje, essa é a terceira. Então, a gente sabe que cada um tem a sua realidade, né? Então, cada um tem seu tempo. Tem dia que uma pessoa está com mais energia para criar, e na mesma dia a outra pessoa não está. Então, essas atividades criativas, elas envolvem outras dimensões que não é só a cognitiva. Ou seja, eu vou trabalhar com aquele conhecimento. Envolve ânimo, aquela vontade de iniciativa, aquela coisa que a criatividade está mais aguçada. Então, é isso. Trabalhar com fanzine também envolve outras dimensões afetivas, né? De você, como eu botei aqui o tema gerador, é quando a gente fala para o nosso aluno qual tema você gosta, qual tema você quer fazer o seu fanzine. Então, às vezes, o professor pode propor duas oficinas de fanzine, uma em que o aluno vai fazer o zine que ele quer de qualquer assunto, e um outro que ele faz sobre um tema da disciplina, né? Porque ele já aprendeu a fazer o zine, e aí ele faz. Então, é muito legal ter essa questão autoral e ativa, né? Para trabalhar. Quando a gente vai trabalhar com zine, a gente tem que conversar com o nosso aluno, sempre. Qualquer coisa no âmbito educacional, saber o conhecimento prévio, quais experiências a pessoa traz daquilo. Então, por exemplo, quando eu faço o zine de etnobotânica, eu conversei com meus alunos, primeiro, se eles sabiam que era fanzine, sobre a etnobotânica, a questão do uso das plantas, aí tinha um monte de gente na sala que já tinha conhecimento, né? Em relação à expectativa, da proposta, né? Às vezes o aluno pensa que é uma coisa e é outra, então a gente tem que afinar isso. E o professor tem que pensar o que ele precisa para começar, seja dar as oficinas de zine, ou seja, ele tem que conhecer o que é fanzine e fazer o zine para que na hora que ele ensine para o aluno, ele saiba do que ele está falando. E no caso do aluno, ele pensa, o que eu preciso para começar o meu zine, né? Então, é uma pergunta que vale para todo mundo. E aí, agora eu vou passar rapidinho os tópicos que eu boto para a construção do zine, mas a gente vai trabalhar bem com calma na aula que vem,
né? Então, quando a gente pensa no zine, aí eu vou, como eu falei, eu vou dar um panorama e vou mostrar exemplos. Exemplos também nesse formato de panorama, porque no próximo encontro é que eu vou mostrar exemplos do meu zine que está aqui do meu lado, que eu já estou selecionando para a próxima aula, que eu vou mostrar, eu vou abrir a câmera, né, e vou mostrar para vocês. Então, quando a gente pensa no zine, a gente tem que pensar no tema, no nome do nosso zine, de como vai ser a nossa capa. Depois a gente pensa, bom, toda revista, ela tem um conteúdo, né, gente? Você tem uma revista quando você... O que não é capa é o miolo, né? O miolo da revista, que são as páginas internas. Então, você que vai ter que criar esse miolo. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Ô, Daniele. Oi. Um fanzine pode ser todo de imagens, de colagem, de pinturas, de desenho? Pode. Ou pode? Uhum. Todo ilustrativo, então, pode. Pode. É o que eu falei, Ana. O zine, ele é aberto. Vamos dizer assim. Ana Carolina vai fazer o zine, ninguém vai te dar nenhum tipo de amarra. Agora, se, por exemplo, sei lá, a professora Mônica for sua professora de uma disciplina, e ela vai falar, gente, a gente vai trabalhar com fanzine, vocês já viram com a Daniele como é que faz, e agora aqui na biologia, a gente vai fazer um zine, um exemplo. Aí, digamos que a professora Mônica pode dizer, ó, o zine vai ser feito com um tema de célula, né, e vocês vão fazer o zine. E aí, ela, enquanto professora, pode combinar alguma coisa com vocês, ó, vocês podem botar mais imagem, mas tem que botar pelo menos a legenda, para que a gente, que é leitor, entenda, ou o crédito, enfim, quem fez aquele desenho, para que a gente não fique só aquela coisa sem saber. Mas isso vai da negociação, no contexto educacional, da professora e do aluno. No caso do zine autoral, você tem liberdade completa sobre como você vai fazer seu zine. Se você vai fazer ele todo de desenho, sem nenhuma... Tem zine conceitual, que é aqueles zines artísticos que a pessoa quer fazer o outro pensar, que brinca com isso. Faz um zine quase todo em branco. E no final bota uma frase. Tem gente que... tem um amigo nosso, o Guilherme Silveira, que ele está fazendo até doutorado na Universidade Federal de Goiás, que ele faz zines... ele trabalha com quadrinhos abstratos. E os zines deles são assim. Você lê uma vez, às vezes você não entende, às vezes não tem texto nenhum. Tem as imagens, então, através das imagens, ele provoca uma reflexão. A gente fica assim, meu Deus, o que ele quis dizer com isso? Aí tem zine do Guilherme que eu leio várias vezes para poder eu tentar entender qual é a mensagem que ele traz. Então, se você quiser fazer um zine assim, é você que decide. A não ser, né, que eu falei, se a professora botar alguma regra. Bebendo água aqui. Então, vamos lá. Só a Ana tá perguntando, eu tô meio desanimada, viu? O pessoal tá desanimado com o zinho, eu acho. Vou continuar aqui, eu quero que vocês me interrompam. Então, aí quando você vai fazer o zine, você vai fazer. Então, a Ana falou, né? Ah, Daniele, eu vou fazer um zine só de imagens. No caso aqui, quando eu boto conteúdo, eu falo de maneira geral, né? Peraí que tem gente chegando. Beatriz disse que a internet está ruim. Ah, que pena. Vocês estão me ouvindo bem ou é só a Beatriz que não está ouvindo direito? Dá um ok aí para mim no chat. Eu estou vendo às vezes... Para mim está ótimo. Para a Mônica tá bem. Railan saiu da reunião. Teve outras pessoas que estavam que caiu. Mas vão me dando feedback aí. Tá certo. Então, vou continuar. Ó, Beatriz saiu. Ai, meu Deus. Tomara que volte. Eu tô atenta aqui para poder aceitar no caso de voltar. Então, pegando, beleza. Tô recebendo os feedbacks aqui, legal. Então, como a Ana perguntou, há um zine de imagens. Quando eu coloco assim... conteúdo que eu falo, vai fazer a pesquisa, selecionar desenhos, fotos, elaborar resenha, isso aí são exemplos. O que vai estar dentro do seu zine é o que você vai decidir, né? Então, quando eu boto conteúdo, que eu dou esse tanto de coisa, na verdade são exemplos, né? Então, se um zine vai falar de música, você pode selecionar letras de música, discografia da banda, fotos de show, biografia dos músicos, pode botar entrevista, etc. Então, esse conteúdo aqui, quem vai dizer é quem vai fazer.
né? Então, aqui tem algumas imagens da gente fazendo zine nas oficinas, antes da pandemia, né? Que era a produção do conteúdo. Então, lá durante a oficina, o pessoal desenhando, fazendo a produção tanto de texto quanto de desenho, para a gente montar as páginas, né? E aí chega no planejamento. Meu zine vai ser que tamanho? Vai ser o tamanho de uma folha A4, que é a folha de ofício, vai ser a folha A4 dobrada. A folha A4 dobrada é o que a gente chama de A5, que eu vou mostrar na aula que vem na tela, né? Vou ficar mostrando os exemplos. E quando dobra mais uma vez é A6, que é um zine menor. Então, é nessa hora que você tem que fazer a organização geral da estrutura do seu zine. Então, por exemplo, o meu zine vai ter uma capa, na capa de trás eu vou escrever um texto, né? Depois já vai começar o conteúdo, que na página 3 eu vou botar uma resenha, na página 4 eu vou botar uma história em quadrinhos. Então, é você que vai dizer do conteúdo que você tem, como você vai disponibilizar ele ao longo das páginas, né? Aí, depois que você planejou, você vai montar o boneco matriz. A gente chama boneco, que é o primeiro zine. Isso eu estou falando do zine impresso. Quando o zine é digital, o boneco já é o próprio zine. Por exemplo, se eu vou fazer um zine no Canva, então, no caso aí do boneco, já meio que queima essa etapa, porque no caso aí o boneco é o zine matriz, que depois, no caso de impresso, você vai tirar xerox. No caso do zine digital, quando você cria ele no Canva, ele já é o zine propriamente dito, né? Então, aqui é quando você saiu do planejamento, você saiu daquelas decisões que você tomou, e agora você vai organizar ele, a revista, né? Propriamente dita. Então, na página 1 vai ter isso, na página 2 aquilo, e você vai montando a revista e vai numerando cada página. E cada página vai ter um determinado conteúdo. A diagramação é um elemento que eu trago, porque às vezes a pessoa faz um zine, então quando ela vai fazer, vamos dizer que uma das páginas do meu zine tem um HQ. Então eu tenho que lembrar que no topo dessa página eu vou botar o título da HQ. Então eu tenho que ver também como é que eu vou dispor os elementos ao longo da página. No rodapé eu vou botar o número da página. Já nessa outra página eu coloquei uma resenha, então aqui no começo é o título da resenha, aqui eu vou inserir o texto, aí eu tenho que pensar qual o tamanho da letra, qual fonte que eu vou usar aqui nessa letra, Arial, aquelas outras, ou eu vou fazer um título recortando e colando da revista e vou fazer uma colagem, enfim, vou botar ilustração, então é a hora que você faz a diagramação da página. E lembrando, gente, que aqui não tem essa coisa do profissional, né? Você vai fazer do jeito que você sabe. Então, eu não tenho, infelizmente, conhecimento de diagramação, por exemplo. Eu me viro. Então, eu vou fazer, porque a gente sabe que existem as pessoas que é profissional nisso. No caso do zine, a gente vai fazer o que a gente sabe, o que a gente pode, né? Dentro não é uma coisa que a gente... Porque se a gente ficar se comparando, né? Poxa, tal revista de não sei quem é desse jeito, a gente não faz nada. Vale para o desenho. Se você ficar comparando o seu desenho a um desenho de uma revista em quadrinhos já super famosa, de uma pessoa que já desenha há mais de 30 anos, e você, tô com vergonha do meu desenho, você não vale a pena, né? Por isso que eu digo que zine, fazer zine significa trabalhar até a autoestima, porque você é você mesmo, você se coloca naquela produção, com suas qualidades ou defeitos, não tem problema. Então, tem até uma frase que eu escrevi uma vez, que quando o artista, ele cria, ele se expõe no sentido de não se expor... porque na frase eu faço uma brincadeira da pessoa ficar nua, né? Que o artista, ele fica nu, através da sua arte, porque ele expõe o que ele tem de mais íntimo. Então, quando você faz um zine, o que você o que você conseguiu fazer, vai estar no zine. Então, é isso, a gente se ama, a gente tem que passar a se amar e aceitar o que a gente faz. A proposta do zine tem muito disso. No caso do zine impresso,
tem essa etapa de cópias, né? Que é a Ave Maria, é o momento do drama para o usineiro. Se você vai para um lugar que tira xerox e a cor preta da máquina não tá boa, a gente, meu Deus, aí fica rodando na cidade toda até achar um lugar que faz uma xerox bem pretona para ficar bem bonito. Ou fazer, quem pode, a impressão a laser, né? Enfim. Tem gente que, como eu falei lá no começo, trabalha com outras formas de impressão alternativas, xilogravura, carimbo, enfim. Então, mas o zine tem essa questão de você fazer a reprodução para fazer ele circular, no caso do zine impresso. Então, ao contrário do livro de artista, que você faz só uma unidade, o zine tem essa questão da reprodutibilidade, de você fazer cópias, para que ele circule. Então, essa é uma característica do zine. Aí é muito bom, porque você imprime o zine, tira a cópia, depois você monta o zine. Então, tem zine que você grampeia, tem zine que você costura, aí vai da criatividade. E ver o zine circular, né? Então, agora a gente está na pandemia, mas sem pandemia tem feira de zines, tem eventos. Às vezes o evento não é de zine, mas eu, como zineiro, eu levo meus zines para poder ou dar, trocar e vender com preço simbólico. É o momento de você circular, porque o zine é a sua ideia, seu universo ali. Então, você, ao dar o zine para alguém, você está compartilhando uma parte do seu universo com o outro, né? E é bem legal, a gente faz muita amizade, às vezes o nosso zine toca as pessoas escrevem de volta para a gente. Eu já recebi cartas imensas de zines de várias pessoas que gostaram do meu zine poético. É muito legal, gente, muito bom mesmo. E o zine online, né, o digital, também você pode disponibilizar o link, né, nos grupos, na internet e trocando ideia com as pessoas. Então, na próxima encontro, a gente vai falar um pouco sobre as dobraduras, os formatos, né, de como a gente faz essa questão da numeração das páginas, sempre comentando tanto a versão impressa quanto a versão digital. E falando nisso, a gente tem o que a gente chama de e-zines e zines digitais. Os zines digitais, eles são aqueles que já surgem no contexto digital, ou seja, eu vou fazer um zine usando o PowerPoint, e depois eu vou transformar em imagens JPG. Ah, não, vou fazer um zine usando o Canva. Existem várias ferramentas, né, que a gente pode usar para fazer o zine, e tem gente que faz o zine impresso, e depois digitaliza o zine, e coloca em uma plataforma para as pessoas lerem, como o Isu, que é esse aqui. Então, eu posso fazer meu zine, escanear o zine, e depois eu vou passando aqui. É porque eu não vou entrar na internet no link agora, porque pode travar, porque no dia que eu fiz isso, deu problema. Mas você vai clicando e vai passando a página, é outra maneira de navegar o zine. Tem também o Google Apresentações, que dá para você colocar o seu zine e a pessoa folhear virtualmente, né? Alguns aspectos importantes na hora de fazer o zine, né? Vamos dizer que eu vou fazer um zine, eu sou apaixonada pelos os textos da Clarice Lispector, né, da poetisa maravilhosa, escritora. Mas, se eu vou botar o poema dela, eu tenho que colocar aqui a autoria, né? Então, por exemplo, se você vai botar elementos no seu zine que tem de autoria de terceiros, você tem que ter esse cuidado para não ter problema com a questão do direito autoral. É só você citar a autoria do que você for usar. Não é permitido plágio em zine, né? Você tem que ter atenção à credibilidade das fontes, como eu falei, né? Não vai pegar de qualquer lugar para não botar fake news no seu zine, né? Quando você faz um zine no contexto educacional, você tem que botar lá, em algum lugar do zine, na segunda página, na última, lá, o seu nome, o nome do seu grupo que fez o zine, da professora que orientou, da disciplina, para ficar legal, né? A identificação do seu zine. E quando você faz o zine impresso, para você depois tirar xerox, é importante que o boneco do zine, ou seja, a matriz que você vai usar para xerocar, ele seja feito no papel branco, porque eu já fiz zine no papel colorido, e na hora de xerocar, a xerox saiu toda escura. Então, eu sempre dou essa dica, para fazer a sua matriz no papel branco, para quando tirar a cópia, sair tudo bonitinho. Se você optar por fazer zine com letras escritas à mão, tenha cuidado que as letras sejam legíveis, porque mesmo que você tenha essa liberdade criativa, estética, eu quero fazer meu zine com a letra escrita à mão, não tem problema. Mas entenda que pessoas vão ler e que elas precisam entender, né?
Aí agora, nessa segunda parte, já encaminhando para o fim, eu vou mostrar algumas ideias e alguns exemplos, né? Ideias de experimentação. Então, para a Mônica, se ela quiser fazer, por exemplo, oficina de zine, ela pensar como vai ser a dinâmica dessa oficina, né? Quanto tempo ela tem para fazer essa oficina? Eu já fiz oficina que durou 3 dias, eu já fiz oficina que durou só 3 horas, eu já tive oficina que durou 1 dia só, 2 horinhas. Então, teve vários formatos que eu já fiz, a gente faz o que é possível, né? Então, pensar qual o público que você vai trabalhar, se é criança, jovem, adulto, qual vai ser a dinâmica, né? Qual a carga horária que você tem, o que você vai precisar de material para desenvolver sua oficina. Sua oficina vai ter um tema X ou o tema vai ser livre? A produção do zine vai ser em grupo ou vai ser individual? Então, essas questões precisam estar definidas. Ah, professora, não sei desenhar, e agora eu não vou fazer meu zine. Aí eu vou dar umas ideias que eu vejo por aí. Primeiro, pensar, vou fazer um zine de HQ, mas o meu tipo de HQ é bem diferente do que faz sucesso. Faça sua HQ autoral, do seu jeito, com o traço que você tem. Seja ele tracinho de bonequinho de palito, seja ele com aquarela, com pintura, o que for. Faça sua HQ autoral, como você quiser. Tem as HQs esculturas, tem gente que faz escultura usando material reciclável, papel machê, depois tira a foto e vai fazendo tipo a fotonovela. Aqui é a fotonovela, né? Que são pessoas que fazem encenação e depois vira uma história no formato de história em quadrinhos, né? Que era uma coisa que era muito famosa no passado e que ainda hoje a gente vê, é bem legal, fotonovela. E hoje em dia, como todo mundo tem celular, né? Dá para fazer, tem uns aplicativos bem legais que dá para fazer. HQ com colagem, então, tem umas revistas velhas aqui em casa. Você pode fazer um zine, ou não necessariamente um HQ, um zine com colagem, fazer colagens com vários temas que você acha legal. Enfim, dá para fazer um monte de coisa no computador. Então, aqui é só para vocês pensarem em possibilidades. Outra coisa legal é que, às vezes, eu faço com o meu aluno assim, ó, a gente vai fazer uma oficina de zine. Dentro da oficina de zine, a gente vai fazer uma oficina de meme. Aí, a oficina de meme vai gerar um monte de meme. Depois, a gente monta um zine com um meme de todo mundo. E aí, eu trago aqui exemplos de meme na área de fungos e micologia, né? Que é uma área que eu atuo também na parte de materiais didáticos. Então, eu peguei vários memes que abordam questões de fungo, de cogumelo, mas dava para fazer um zine juntando cada página ser um meme, entendeu? Então, é outra possibilidade que os professores podem pensar. A outra é HQ aforismo. Eu não sei se vocês conhecem o aforismo. Alguém sabe o que é aforismo? Vou aqui na tela para ver se alguém está falando alguma coisa no chat. Que eu estou no slide. Alguém conhece aforismo? Sabe o que significa aforismo? Maitana falou que não. Clarice também não. Aforismo, gente, é uma frase que ela tem como objetivo transmitir uma experiência vivenciada, uma visão de vida e tal. Então, quando você pensa o aforismo, que são essas frases, né? Essas frases de impacto. Então, você pensar o aforismo junto com a história em quadrinhos, é você pensar a questão do texto com a imagem que complementa. Então, a gente tem o HQ aforismo. Eu e o Edgar Franco, a gente tem pesquisado e criado, e muitas pessoas têm criado aforismo, aqui tem alguns, que é isso, né? Quer dizer, essa aqui, eu que fiz esse aqui. Você me achava fraca, mas sobrevivia você. Então, aqui, eu coloquei o desenho dessa mulher, que não foi um desenho à toa. Eu botei uma imagem de uma mulher negra, né, que me representa, no sentido de dizer que muitas mulheres negras são subestimadas, sofrem algum tipo de abuso psicológico, físico e tal, mas que, mesmo que certas pessoas a julguem como fraca, na verdade, ela conseguiu superar e sobreviver a essa pessoa. Então, é uma frase que se conecta com a imagem, não é qualquer mulher que está aqui. E a questão da mandala aqui atrás tem essa questão mística
essa questão mais transcendente, que fala da questão dessa ideia junguiana de que a mandala traz um equilíbrio, o princípio da quaternidade, enfim. Então, toda a produção imagética, ela tem uma conexão com a frase, e ela não é não é um adereço, ela está conectada, então elas se complementam, tanto a imagem complementa a frase, quanto a frase complementa a imagem. Então, o HQforismo é assim. E, às vezes, como eu já fiz, tive a honra, né, isso mesmo, Cleiton, é porque eu tenho um aluno que é Cleilson, aí me deu um negócio, gente, Cleilson tá aqui? Cleiton fala uma coisa assim, tem um texto curto de natureza prática e moral, uma reflexão, exatamente. E a gente já fez oficinas de HQforismo em vários lugares, uma delas foi no Instituto Federal Fluminense, onde o Alberto é coordenador do projeto Fanzine, e da oficina gerou um zine de HQforismos, que foi fruto da oficina. Então, uma ideia que a gente pode ter também é fazer HQforismo e depois fazer um zine. E aqui tem exemplos de HQ, no formato de um HQ mais curta, de HQ em tiras, né? E para fechar, gente, aqui, por exemplo, quando a gente pensa de fazer oficinas, a gente pode dividir em encontros. Aí, no caso aqui do projeto Fanzine, do projeto Cartozine, eu conversava com os participantes, a gente vai ter 3 encontros. O primeiro dia a gente produz artisticamente o conteúdo do zine. No segundo dia a gente confecciona as capas, que é a parte de pintura, né? Tem que esperar secar. E no terceiro dia a gente vai costurar o miolo do zine até as capas, junto com a capa, e fazer os acabamentos. E aí, no primeiro dia, que era o dia que a gente fazia o conteúdo do zine cartoneiro, eu trazia alguns exercícios criativos. E como o projeto tinha a ver com a questão dos assuntos ambientais, eu falava sobre alguns tópicos, consumismo, obsolescência programada, questão do lixo e outros, né? Não vou ficar... E depois eu colocava uns exercícios práticos. Então, eu colocava assim, gente, vamos fazer agora uma carta para gerações futuras. Aí eu colocava uma questão para que o pessoal refletisse e depois escrevesse uma cartinha curta. Depois eu fazia um outro exercício, como se fosse uma cápsula do tempo, em que a pessoa, ela ia conversar com ela mesma daqui a 30 anos. Ela fazia uma carta dela agora para conversar com a eu dela daqui a 30 anos. E também um outro exercício era o que você diria para você mesmo se você pudesse se encontrar quando era criança. Então, eu inventava esses exercícios para poder botar o povo para escrever, para desenhar e tal. E teve outros, né? Isso aqui são só exemplos. E aí, a gente ficava o primeiro dia com um monte de coisa criada, e no segundo dia a gente ia organizando as páginas do zine. E agora, para fechar, eu vou mostrar para vocês aqui o método espiral que eu tenho usado nas oficinas, que parte dessa conversa, que é a teorização, a problematização, que é o que eu estou fazendo aqui agora. No encontro que vem, eu vou fazer a contextualização, que eu vou mostrar para vocês exemplos de zines e tal. No terceiro dia, é o fazer criativo, que é a parte assíncrona. E na etapa 4, é a socialização, que a gente vai socializar as criações, né? Então, eu vou mostrar aqui só imagens agora, a gente já vai dar 10 horas. Gente, eu digo que vai ser breve, mas é mentira, porque eu amo o zine e eu acabo falando, amo mesmo. Então, é isso. Então, a primeira parte das oficinas é essa, que a gente conversa sobre o que é zine, para que o aluno também saiba do que é, né? Para que ele entenda a proposta. Na etapa 2, quando no presencial, a gente levava a fanzinoteca até as pessoas. A gente tem essa Bike Cartozine, que é uma bike, que é uma biblioteca itinerante. Então, essa casinha de papelão é cartoneira também, e a gente leva tanto fanzine quanto livros cartoneiros e fanzines para poder, onde a gente for. Então, a gente já foi em vários eventos com a Bike Cartozine. Quando a gente também leva a exposição de zine nas oficinas, mesmo quando a bike não vai, que é um momento das pessoas que vão fazer zine se inspirar, ver outros zines e se inspirar, seja no formato, na estética e tal. A etapa do fazer criativo é a mão na massa, que é a etapa do terceiro encontro nosso, que vai ser assíncrono, que depois que a gente conversar um monte de coisa, vocês vão fazer o zine de vocês.
Então, é a hora que vocês decidem, né, e começam a criar. Aí tem algumas imagens aqui, oficina no Rio de Janeiro, em Teixeira, no Espírito Santo, oficina aqui na UNEB, com os alunos da UNEB de Teixeira, aqui oficina na UFSB, com os alunos de Teixeira também. Então, todo mundo metendo a mão na massa, desenhando, escrevendo, tá vendo? Então, a ideia, gente, é que vamos dizer que vocês optem em fazer o zine impresso. É que vocês saiam do computador, peguem lá um papel em branco e mão na massa. Ah, professora, mas um zine é muita coisa. Faz um zine pequeno, um microzine. A gente vai estar falando sobre isso no encontro que vem. O que não pode é desanimar. Aqui você vê, ó, na capa cartoneira, elas pegaram uma folha de verdade e fizeram como se fosse um carimbo. Então dá para inventar um monte de coisa, né, para experimentar. Na parte da socialização, que no caso a gente vai fazer remoto, é a hora que vocês mostram o zine de vocês, que comenta, né, os desafios, o processo criativo, o que foi bom, o que não foi, né, e é bom que você vê o trabalho dos outros e você mostra o seu, né. Para quem é professor, às vezes isso aqui é muito importante, que é a coisa de avaliação. Então, eu botei aqui no contexto educativo formal. Talvez para vocês que vão fazer o zine isso não seja tão importante, né? Mas para a gente que é professor, é importante a gente avaliar a nossa prática. E é legal por quê? Porque quando a gente fala do método espiral, a gente não sabe onde a espiral vai parar, porque ela tem essa ideia de expansão. Depois da oficina, cada pessoa, cada um de vocês que me ouvem aqui, se vocês se apropriarem do que é o fanzine, seja como um meio de expressão individual ou na prática no futuro, se vocês forem professores, enfim, é uma coisa que pode ser usada pelo resto da vida, né? Então, a gente que dá a oficina de zine, a gente não sabe onde isso vai parar. Se vai se tornar um projeto de TCC no futuro, enfim. Então, é muito legal. Os alunos da UFSB, da UNEB, que fizeram oficina de zine comigo, eles já fizeram publicações de trabalho. Então, se vocês que estão aí me ouvindo quiserem, depois de fazer o zine, publicar algum trabalho sobre a produção do zine, me procure, que a gente pode pensar em meios. Eu vou dar aqui é a Juliane, que é minha orientanda do projeto Cartozine, apresentando trabalho nesse evento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e o Congresso de Extensão. Aqui são meus alunos de uma disciplina de bases epistemológicas da educação, que eles fizeram um zine fanfic que se passa no universo ficcional dos Simpsons, ou seja, eles usaram os personagens dos Simpsons, todo o desenho, né? Mas eles criaram o roteiro. E o tema era a evasão escolar em decorrência da gravidez na adolescência, que eles discutem na história de uma forma bem humorada como se faz filho, ou como se previne. Muito legal a história. O roteiro da história foi inspirado numa conversa do filho de uma das alunas, que ele fez uma pergunta para a mãe dele, e aí ela pegou esse negócio que achou engraçado e criou a história. Então, ficou muito legal, e eles apresentaram na Semana de Ciência e Tecnologia. Foi um dos melhores trabalhos, assim, um dos trabalhos mais elogiados. E aqui são outros alunos que trabalham com zine, que também produz jogos, porque produz jogos como se fosse um zine, todo artesanal, né? E aí isso gera apresentação de trabalhos, participação de eventos, eu tenho o maior orgulho de mostrar eles aqui. E agora eu vou mostrar para vocês algumas ideias que eu vou estar mostrando na tela na aula que vem, mas agora eu vou mostrar, porque eu já tenho algumas imagens aqui, eu vou mostrar para vocês, né? Que são experimentações de formatos dos zines, né? Então, aqui são os cartozines, que vocês viram, que são os fanzines cartoneiros. Veja que esse zine aqui, ele é grande, que é o formato de um livro, e esse aqui é pequenininho, olha o tamanho dele na minha mão. Ele é um microzine cartoneiro. Aqui foi uma oficina de microzine, então você vê o zine na palma da mão. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Ah, o Alberto falou, adoramos a oficina de microzine. Até hoje repercute. Tem estudantes que adoram e fazem até hoje. Ai, que ótimo. Nossa, adoro. Pois é. Aí tem os microzines, né? Aí você vê na palma da mão o tamanho do microzine. Foi muito massa essa oficina. Aqui é um cubozine. Então, eu peguei um modelo de cubo e depois fui preenchendo com o texto que eu queria e jogando o cubo para ver o que dava. Então, a proposta do cubo é: role os dados e sinta-se no lugar daquele que controla a pandemia. Mas só é seguro brincar de rolar os dados ficando em casa e se cuidando ao sair. Cada vez que você joga o dado, vai ter uma realidade que
é como se fossem as comunicações do governo em relação ao enfrentamento da pandemia. É um zine crítico, né, político, e, como eu falei, tem tudo a ver com a questão do zine, que ele é contra-hegemônico, né? Então, se o poder governamental, do momento, ele é hegemônico, o nosso zine, ele tem essa perspectiva contra-hegemônica, que é de contestar, né, essa opressão. Tem os fanzines etnobotânicos, que são criados sobre plantas e com plantas, né? Então, aqui são fotos dos participantes da oficina que eu falei, dos orientadores indígenas, eles fizeram sobre ervas medicinais e Covid. Tem zine que eles botaram as plantas coladas no zine, ficou lindo. Aqui é um microzine que eu tinha mostrado, né, que eu fiz como se fosse uma exicata na área da botânica, usa muito, mas aqui é uma homenagem, né? Então, são fanzines etnobotânicos. E aqui são imagens daquele componente curricular que eu falei no começo da oficina, que a gente fez antes da pandemia, que é o componente que eu dei metapresencial com as turmas de Itamaraju, que é sobre bioética, que a gente fez oficina de HQ-forismo, e depois a gente gerou um zine com a produção de todos esses alunos aqui. Ficou muito bom esse zine. Então, gente, é isso. Então, hoje a gente fez a abordagem geral sobre o tema, ok? E na aula que vem, na próxima sexta-feira, a gente vai aprofundar mais com o passo a passo de como fazer fanzine, né? Eu vou mostrar na tela alguns zines que eu já escolhi aqui, para vocês verem possibilidades de formatos e tamanhos, que eu chamo isso de uma espécie de exposição virtual de fanzine, que é quando eu vou mostrar para vocês algumas ideias. E no final desse encontro da semana que vem, a gente vai ter um exercício de dobradura de papel, porque a partir desse exercício, vocês já podem usar ele como base para fazer o zine de vocês. Porque na aula 3, vai ter uma atividade assíncrona, que é a da criação do zine, né? Então, Mônica, eu botei aqui no chat a lista de presença, eu sei que teve gente que caiu. Aí depois, se você puder disponibilizar esse link para os alunos que caíram, eu agradeço para você. Tá? E é isso. Aí, no último dia, como eu já falei, vai ser a socialização da produção dos zines. Então, eu agradeço muito a atenção, a generosidade, né, o convite, porque a escola que quis, né, para mim é um prazer falar desse assunto que eu venho trabalhando, pesquisando, criando e amando há tanto tempo, e eu espero que eu tenha passado um pouco desse meu entusiasmo, né, do zine, para que vocês também tenham, né, a mesma animação ou paixão, ou pelo menos o início, né, pelos fanzines. E eu agradeço bastante por vocês ficarem comigo até 10 horas, depois de um dia, de uma semana inteira, tá? Muito obrigada. E finalizo aqui. Então, não sei se Mônica quer falar alguma coisa. Espera aí, estou tentando voltar aqui. Só agradecer, Daniela, agradecer esse momento aí que você está nos oferecendo, nos proporcionando de aprendizado, né? Muito bom, gostei. A gente já estava tentando entrar nesse mundo aí do zine, né? Meio que despreparado um pouquinho assim, mas hoje já abriu bastante o leque aí das ideias. E eu acredito que nas próximas aulas ainda assim, né? Vai continuar expandindo mais ainda essas ideias maravilhosas aí. Muito obrigada, viu? Boa noite. Então, tá bom, eu agradeço. Então, eu vou deixar aqui meu boa noite, um ótimo final de semana, que Deus abençoe, e vou finalizar a gravação, e depois eu vou disponibilizar o link também para a professora Mônica, para os alunos que, né, caíram aí na internet, que a gente sabe que é difícil. Um beijo, gente. Ô, Dani, eu posso pôr a colher Oi? na panela? Posso pôr a colher na panela e dar um comentário? Pode, claro, pode falar. Tá, isso aí para a professora Mônica, né? Agradeço aí estar aqui presente, agradeço a apresentação da professora Daniele, pô, sensacional, muito legal mesmo. Eu estou em Garaçu do Tietê, interior de São Paulo, longe pra caramba, né? As redes sociais nos proporciona essa aproximação, né? Essa tecnologia aí. E eu sugiro, não sei se está nos planos da Dani e tal, né?
mas é uma coisa que eu venho fazendo na escola com o trabalho, né? Hoje estou como coordenador pedagógico, mas há um bom tempo trabalhava em sala de aula enquanto professor de história, certo? E em alguns momentos eu trabalhei com fanzines, com algumas turmas de alunos, né? Sempre nessa questão que a Dani falou, de não ser uma panaceia, né? Para a escola, uma alternativa para mudar tudo, mas, é um momento que os alunos piravam, assim, curtiam e achavam legal, né? Porque saía da rotina, como ela falou, e depois nós retornávamos ao cotidiano de sempre, né? Mas o Zine sempre proporcionou também uma forma de ter uma melhor relação com os alunos, certo? Isso eu acho que é legal também, tá? Não é uma solução, mas você cria alternativas de contato, de diálogo com os alunos, né? Isso eu acho bem bacana, que é o que a Dani também mencionou durante sua apresentação aí. Aí o que eu sugiro para a colega é o seguinte: aqui todos os trabalhos que os alunos faziam nessas oficinas, né? Produto final de aulas, tal, que seriam os fanzines, os trabalhos, né, que teriam uma relevância melhor elaborado, melhor construído, melhor produzido, dentro do tema que nós ofertamos para eles trabalharem, e dentro do macrotema ter os subtemas, certo? Criar um espaço na sala de leitura ou na biblioteca para que se torne um espaço permanente de exposição desses materiais, certo? Aquilo que nós chamamos aqui de biblioteca do aluno, que nós tivemos no encontro anterior, em dezembro, com a Tina, com o Jofra, né, da forma que estamos fazendo aqui, com o Denilson Reis e tal, e a Tina falou, muda o nome para Ziniteca, tá? Que, na verdade, é o correto, né? Fanzinoteca, Ziniteca e tal. Então, esse material que os alunos produzirem, deixa permanente no espaço da escola para servir como exemplo, como um agente potencializador desse trabalho que eles vêm desenvolvendo também e que você está dando o pontapé inicial aí, né? É só uma sugestão, tá? Ô, Renato, legal, boa ideia. Inclusive, algumas fotos que eu mostrei de oficinas que eu fiz, o que vem mais aqui na minha mente é uma que eu fiz no Instituto Federal eu não lembro agora o Instituto Federal, mas foi no Rio de Janeiro, que eles fizeram uma fanzinoteca científica. A partir da oficina, o pessoal criou um monte de zine, e aí eles criaram, eu acho isso legal. E é uma coisa que tem que vir mesmo da escola e dos alunos, porque às vezes a gente quer criar uma coisa, mas ela só vai se manter, né, com os próprios alunos. É por isso que eu sempre digo que o fanzinho é uma semente. Então, eu espero que vamos sair aí um monte de zineira e zineira para que a gente leve isso adiante, né? Como o Renato falou, ter esse espaço, né? Mas que isso tem que partir dos alunos, porque são eles que são a base, né? Então, fica a dica aí, galera, vamos ver. Eu acho que se o pessoal, para a gente vai ter os outros encontros, fazer o zine já é um ótimo começo, para que isso também possa ser vislumbrado mais adiante, né? Então, obrigado, Renato, obrigado, Mônica, e todo mundo que está aqui, que ficou até o fim, guerreiros e guerreiras, viu? Então, a gente se vê na sexta-feira que vem, tá bom? Um beijo, tchau.